Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E no final, quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Não podemos, meus irmãos, perder a esperança, nem desanimar em meio às aflições, mas saber que temos uma promessa eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos esmorecer, mas perseverar. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, lá em 2 Pedro, na sua segunda carta, a sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim, preste bem atenção, você que está me ouvindo. Ele diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que, meus irmãos, o apóstolo Pedro estava aqui trazendo para a igreja? Que nós devemos viver para Cristo, isso mesmo, como se fosse o último dia das nossas vidas. A gente, meus irmãos, falar da salvação em meio, meus irmãos, ao mundo onde busca mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, meus irmãos, não é fácil, é difícil, isso mesmo. Muitas vezes, aquele que está buscando o reino de Deus, se ele não estiver, meus irmãos, bem entendido, compreendido do propósito da sua vida, da sua caminhada, e do que Jesus espera de você, você vai achar que você que está no caminho errado, você quem está perdendo, isso mesmo. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz, amados, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Havia, meus irmãos, na igreja, sempre fábulas e falsos discursos que a vinda de Jesus iria demorar, que eles poderiam viver e que essa doutrina de esperar em Jesus, a volta de Jesus, era um engano e tantas outras coisas. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Um cristão que está vivendo para o Senhor, está lutando, combatendo, isso mesmo. Se ele não estiver firme na sua fé, ele é que vai passar, meus irmãos, por louco, isso mesmo. Louco de que está esperando Jesus, louco de que ele está perdendo todo o glamour deste mundo, isso mesmo. E não é assim, meus irmãos. Aquele que entregou a sua vida e aquele que está rendido à vontade do Senhor Jesus Cristo, ele deve viver como se fosse o último dia. É tanto que ele diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Jesus, meus irmãos, ele pode voltar a qualquer momento, ou nos chamar a qualquer momento. E devemos, meus irmãos, estar preparados. Devemos, meus irmãos, estar firmes na sua promessa. Quando falamos, meus irmãos, em promessa, algumas vezes, meus irmãos, confundimos as promessas de Deus. Não que o Senhor, meus irmãos, ele não tenha planos e propósitos, projetos na nossa vida. Mas todos os planos, os projetos de Deus na nossa vida,
meus irmãos, para cumprir o propósito de salvação na nossa vida. Olhe bem, nada na nossa vida, isso mesmo, faz sentido, se não for, meus irmãos, para o propósito de salvação que o Senhor ele espera de nós. Isso mesmo. Quando o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas não é o meu ou o nosso propósito, mas segundo o propósito de Deus. Tudo vai cooperar em meu favor, segundo o propósito de Deus na minha vida. Isso mesmo. Não é segundo o meu propósito, ou os meus planos, ou os projetos, meus irmãos, aqui desse mundo. Isso mesmo. E nós devemos compreender e buscar a paz ao nosso coração, a alegria da salvação e permanecer fiel na nossa caminhada. Não desanime, não esmoreça, não desista por nada e nem deixe que nada confunda isso mesmo, atrapalhe a sua caminhada, a caminhada de Jesus Cristo que Ele tem para a sua vida. Tem uma passagem na Bíblia, meus irmãos, que fala a respeito da promessa do Senhor na nossa vida. E Ele diz, que promessa? Isso mesmo, olha aqui, lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 25, ele diz, e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual promessa? Aí ele diz, a vida eterna. Isso mesmo. Se a gente perguntar, meus irmãos, se a gente perguntar para muitas pessoas, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Algum vai dizer assim, Deus tem uma promessa de cumprir isso na minha vida, isso mesmo, de fazer muitas coisas. Meus irmãos, claro que nós temos sonhos, projetos, mas a promessa de Cristo para a minha vida e para a sua é a vida eterna. Isso mesmo, é a vida eterna. Quando no livro, quando Deus, meus irmãos, fez a promessa de libertar o povo do Egito e colocar eles, meus irmãos, na terra de Canaã, que era a terra da promessa, isso mesmo. Tudo isso, meus irmãos, fazia menção, não, meus irmãos, uma terra, isso mesmo, uma promessa terrena. Para aquele povo, se resumia em uma promessa terrena. Mas, meus irmãos, no espiritual era promessa eterna para aquele povo. Isso mesmo. A Canaã da igreja hoje, a nossa promessa da terra de Canaã, isso mesmo, que a igreja, nós como igreja esperamos, não é, meus irmãos, uma propriedade, isso mesmo. Não que o Senhor, meus irmãos, não possa realizar um sonho, isso mesmo, ou abençoar. Mas a promessa de Cristo na nossa vida é a vida eterna. Olha o que ele diz. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Que coisa maravilhosa. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Porque, meus irmãos, naquela época, aqui, meus irmãos, onde o próprio apóstolo João já viu isto, muitas pessoas sendo enganadas, imagine hoje isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, muitas vezes que estão desesperadas, achando que, pessoas assim, e se eu não conquistar, isso mesmo, se eu não conquistar todos os meus sonhos, projetos, eu vou estar perdendo a minha vida, isso mesmo. Em algum momento na minha vida eu já achei isso. Eu dizia, não, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem para conquistar, fazer as conquistas, isso mesmo. E muitas vezes me apegava com Deus, em busca destas coisas. Sabe, meus irmãos, e se a gente não tiver cuidado, nós vamos nos enveredar por este caminho,
Isso mesmo, achando que, e se a gente não chegar e não conquistar e não alcançar os desejos nossos terrenos, nós iremos, meus irmãos, nos frustrar, como se o Senhor estivesse sendo injusto conosco, como se Deus estivesse sendo injusto. Isso mesmo. E não, meus irmãos, o Senhor, Ele vai nos ajudar, a palavra nos faz a promessa que o Senhor vai nos ajudar, nos faz, mas para que nós possamos cumprir isso mesmo e chegar à promessa eterna da salvação. Se perguntasse para o apóstolo Paulo, qual foi a promessa terrena que ele alcançou? Nenhuma. Terminou a sua vida em um presídio, isso mesmo. Claro, meus irmãos, que não podemos comparar que a nossa vida vai se resumir-se ao fim do apóstolo Paulo, né? E quem nos dera, né? Isso mesmo. Me referindo, meus irmãos, à vida eterna, isso mesmo. Não, meus irmãos, é tanto que o próprio Paulo, em um momento, né, ele falou para o rei Agripa, né, ele disse: quem te dera alcançar tudo aquilo que eu tenho, né, a não ser estas prisões, né? Isso mesmo. E o que eu quero que você compreenda é que nós temos uma promessa, meus irmãos, mas a promessa eterna da nossa salvação. Isso mesmo. E olha o que diz, meus irmãos, lá em 1 Pedro, lá em 2 Pedro, como eu estava aqui lendo para você, nós lemos o versículo 8, e agora no versículo 9 diz assim, o versículo 8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, antes alguns têm por tardia. Quando ele diz o Senhor não retarda a sua promessa, nós poderíamos usar esse versículo, meus irmãos, e distorcer ele, ou usar, meus irmãos, com qualquer objetivo pessoal. Isso mesmo. Mas aqui, meus irmãos, quando nós entendemos, está se referindo-se à volta de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, o maior refúgio para nós é a volta de Jesus Cristo. Isso mesmo. O maior refúgio para mim e para você é a volta de Jesus. Isso mesmo. A nossa maior esperança tem que ser a nossa salvação. Estou falando isso para você. Isso mesmo. Não importa quem você seja. Se você é uma pessoa simples, se você é uma pessoa simples, ou se você é uma pessoa que tem uma grande condição financeira, isso mesmo. Essa promessa é para todos. Seja, meus irmãos, para a pessoa humilde, como também, meus irmãos, simples, né? Como também para a pessoa, meus irmãos, que pode ter riquezas. Porque, meus irmãos, as riquezas não é uma garantia de promessa. Isso, pelo menos a promessa de Deus na nossa vida. Porque a promessa de Deus na nossa vida é eterna. Se fosse, meus irmãos, financeira, tantas pessoas milionárias, elas iriam dizer que já tinham, meus irmãos, alcançado a promessa de Deus. Isso mesmo. Se olhar para pessoas milionárias, isso mesmo. E dizer, esta alcançou a promessa de Deus. E não alcançou a promessa de Deus. Ela pode ter alcançado riquezas, mas a promessa de Deus não alcançou. Isso mesmo. A promessa de Deus, isso mesmo. É o que eu acabei de ler para você. E esta promessa que o Senhor nos tem, como Ele mesmo diz, e esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
a vida eterna. E nós devemos nos apegar a esta promessa. Isso mesmo, a esta promessa. E buscar fielmente, lutar, permanecer segundo a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? E ele diz aqui, preste bem atenção. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou melhor, diziam, olha, essa história que Jesus vai voltar, isso aí é conversa. Era, meus irmãos, o falso, a mentira que estava sendo introduzida na igreja. Que os irmãos esperaram na volta de Jesus. Isso aí, meus irmãos, era apenas falsas promessas. Isso mesmo. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, se levanta combatendo esta mentira, esse falso ensino, esse engano que estavam querendo se infiltrar-se ali entre a igreja. Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, a igreja esperava a volta de Jesus ali para hoje, para aquele momento ali. Isso mesmo. Já faz, meus irmãos, 2000 anos aí que Jesus veio e nós esperamos a volta de Jesus e ainda continuamos esperando. Todos esses irmãos aqui, meus irmãos, já morreram em Cristo. Isso mesmo. Eles perderam a promessa? Não. Porque aquele que morre em Cristo, esse não perde. Esse alcança a promessa. Isso mesmo. E quando Jesus voltar, também, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Mas é longânimo para convosco. Se já faz 2000 anos que esperamos a volta de Jesus, e ele não veio, não é porque Jesus é injusto, Deus é injusto que ainda não enviou o seu Filho. Não é, meus irmãos, que o Senhor é injusto, isso mesmo, não. Aqui a palavra está dizendo que é porque ele é longânimo, isso mesmo. E alguém diz assim, mas por que longânimo? Isso aqui, meus irmãos, principalmente nós como igreja, por que longânimo? Porque, meus irmãos, toda aparentemente demora da volta de Jesus Cristo, mas na verdade não é, porque 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Isso mesmo. O homem pode até achar, mas para Deus não é. Isso mesmo. Porque o Senhor é longânimo para que o homem, meus irmãos, possa se arrepender-se e assim, meus irmãos, alcançar a salvação. Olha o que ele diz aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O fato de Jesus não ter voltado ainda é porque ele é longânimo. Isso mesmo. E aqui, meus irmãos, ele mesmo nos deixa claro, não querendo, meus irmãos, que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quantas pessoas, meus irmãos, podem ser alcançadas? Isso mesmo, e ainda irão ser alcançadas. Se Jesus voltasse hoje, essas pessoas, meus irmãos, não iriam ter acesso à salvação, não iriam alcançar a salvação. Por isso, meus irmãos, que Jesus diz que quando o evangelho se propagasse e alcançar, meus irmãos, os 4 cantos do mundo, meus irmãos, que Jesus irá voltar, ele vai voltar. Porque, meus irmãos, o Senhor está sendo longânimo para que o homem, meus irmãos, chegue ao arrependimento. Isso mesmo. Para que o pecador se arrependa-se dos seus pecados. Para que, meus irmãos, o homem conserte a sua vida. Isso mesmo. Se você acha que a promessa da salvação está demorando, não está. Ele diz, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia para o Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, mas antes está sendo longânimo, para que o homem se arrependa e alcance a sua salvação. Não perda a sua esperança. Permaneça sendo fiel ao Senhor. Se Jesus não voltou, isso mesmo ainda, não é porque
ele está retardando a promessa para você. Não, porque a promessa, se você está já rendido a Cristo, você já está debaixo da promessa. A promessa da salvação. Isso mesmo. Agora, Deus ele faz com que tudo coopere. Se a gente amar o Senhor, se render-se a Ele, isso mesmo, tudo vai cooperar, meus irmãos, para o propósito eterno de salvação na nossa vida. Nada de Deus, meus irmãos, vai vir para a nossa vida se não for um propósito eterno. Deus não vai botar ninguém, se a gente for fiel ao Senhor, Deus não vai nos dar, acrescentar nada na nossa vida que venha nos atrapalhar na nossa vida com Deus. Não vai colocar pessoas na nossa vida que vai, meus irmãos, nos atrapalhar na nossa vida com Deus. Isso mesmo. Deus não dá nada ao homem que teme a Ele, que está debaixo da sua promessa, que venha, meus irmãos, isso mesmo, colocar a sua promessa, a sua salvação em risco. Isso mesmo. Se surge alguma promessa que não cumpre com um propósito eterno de salvação, de santificação na nossa vida, saiba que esta promessa, ou isto que está surgindo na nossa vida, não vem de Deus, vem do diabo. Porque na nossa vida, tudo que vem, isso mesmo, se nós estamos rendidos a Jesus Cristo, tem que cooperar para o propósito eterno, para a promessa, isso mesmo, de vida eterna, de salvação, que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, todos os seus caminhos, tá? Eu quero orar por você, peço que você ore também por mim, pelo nosso ministério, por esta obra, pelo nosso canal do YouTube aqui, para que possamos estar aqui trazendo a palavra de Deus, o Senhor possa nos dar a palavra, isso mesmo, certa, para que possa, meus irmãos, trazer salvação, vida eterna para você, em nome de Jesus. Não é fácil, meus irmãos. É uma batalha constante que enfrentamos, tá? Mas a nossa esperança não é terrena. A nossa esperança é eterna. Isso mesmo. Por mais que aqui venhamos, meus irmãos, enfrentar lutas e desafios, mas nós temos uma promessa eterna que não se desfaz, não se corrompe. Isso mesmo. Não se corrói com nada, mas é eterna, isso mesmo, e permanece para sempre. Eu quero orar por você neste momento, por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, tá? Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Se você quer ser um semeador, nos ajude, tá? Sempre que você vai encontrar nos vídeos aí que a gente faz na igreja, o QR Code onde você pode ser um semeador, isso mesmo, tá? Se você procurar no meu canal, você vai encontrar lá os vídeos que a gente faz, as mensagens, você pode fazer uma semente, semear, tá, nesta obra, em nome de Jesus, tá? Eu quero orar por você neste momento, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração agora, neste momento. Meu Deus, eu oro pelos teus filhos, teus servos, por cada um que nos acompanha, Pai, agora neste momento. Meu Deus, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão de cada ovelhinha que nos acompanha, Senhor. Pessoas que têm enfrentado lutas, problemas, desafios, crises, Pai, lutas. Meu Deus, o Senhor tem uma promessa eterna, Pai. Por mais que aqui venhamos enfrentar lutas, desafios, problemas, crises, mas nós temos uma promessa eterna que não se desfaz, Pai, por nada, que não se corrompe, não se corrói. Isso mesmo. E o Senhor irá nos ajudar, Pai, para que esta promessa se cumpra nas nossas vidas. Meu Deus, Pai. Ouve a minha oração, Pai, agora, neste momento, Pai. Nos dá graça, nos dá ousadia, nos dá força, Pai, a vencer as lutas, Pai. Guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, os nossos caminhos. Nos ajuda a completar a carreira, Pai. Meu Deus, ajuda esta pessoa, Pai, que tem enfrentado lutas, desafios,
O inimigo tem tentado, Pai, de todas as maneiras desviar ela, atrapalhar, Senhor, o teu propósito na vida dela. Meu Deus, guarda, Senhor. Guarda de toda cilada, investida, tentação, seta maligna do diabo, Pai, na mente, na vida desta pessoa. Meu Deus, tem pessoas que estão me ouvindo, Pai, estão sentindo dores, Pai, estão, Pai, gemendo, queriam, Pai, ter um alívio agora, Pai. Oh, meu Deus, cura agora, Senhor. Cura o doente, remova a dor na coluna, nas costas, remova, Senhor, o colesterol, o diabetes, o nódulo, o cisto. Remova, Senhor, toda enfermidade, Pai, todo mal, a inflamação, a infecção, a gastrite, a úlcera. Remove, meu Deus, todo o mal, Pai, o ácido, meu Deus, Pai, a dor nos tendões, no corpo, nos joelhos. Meu Deus, entra agora, liberta essa pessoa do vício, da bebida, da droga, liberta ela, Senhor, dos cativeiros, Pai, dos feitiços, de pessoas más, perversas, dos feitiços, das maldições, das bruxarias. Meu Deus, desfaz todo o mal, Senhor, meu Deus, Pai. Liberta ela dos pactos, das eras pagãs, Pai, que ela já viveu, Pai. Meu Deus, que essa pessoa seja livre agora. Ô Espírito Santo, aleluia. Seja livre agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja livre pelo sangue de Jesus. Seja tocada agora, meu Deus. Toca agora, Senhor. Toca na vida desta pessoa. Que onde a minha voz chegar, Pai, pessoas sejam alcançadas. Vidas sejam salvas, Senhor. Pessoas transformadas. Oh, Pai, eu te peço, Senhor. Visita no mais íntimo e no mais profundo, Senhor. Esta mãe, este pai, esta jovem, este jovem. Essa pessoa que tem enfrentado crises, problemas, desânimo, Pai, tristeza. Seu coração está triste. Oh, meu Pai. Tenha compaixão, Pai. Tenha misericórdia. Dá força, Pai, à tua igreja. Dá força, Pai, a nós, Pai, como santos, eleitos de Ti, Senhor, pelo Seu Filho Jesus Cristo. Oh, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que nos consola pelo Teu Espírito. Que pessoas sejam tocadas, Pai, alcançadas agora, Senhor. Meu Deus, Pai. Que haja mudança, transformação de vida para esta pessoa. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe a sua vida. Receba a bênção de Deus. Receba o milagre e a saúde. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.